capítulo 5. Deus abençoe as irmãs que estiveram empenhadas, certamente buscaram a Deus e foram conduzidas a esse texto. Louvo a Deus pelo departamento do Ministério do Uniforme. É um prazer conhecer Jefferson pessoalmente. Deus abençoe, meu querido. Virado tudo aqui nessa noite, né? Deus continue alargando as tendas e ampliando os horizontes nesse ministério tão abençoado por Deus. Quero louvar a Deus por todos que estão presentes. Irmãos, vou ser bastante objetivo. Nós já sentimos a presença de Deus. Eu cheguei aqui em virtude de um engarrafamento, um pouco atrasado, apesar de morar aqui bem perto, lá do centro do Rio de Janeiro. Mas eu cheguei aqui, cultuei os irmãos com os irmãos. Quero pedir a sua compreensão. Não saia desse ensino sem antes você receber a bênção apostólica. Receba a palavra que Deus colocou através dos lábios dos teus servos para ministrar a sua vida. Eu tenho certeza que se você aplicar 10% do que você ouvir aqui nessa noite, Deus irá mudar a sua história. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Deus abençoe meu amigo da Igreja Batista Filadélfia, Rosa de Sarão, da pessoa da nossa pastora Valéria. Leve o nosso abraço, o nosso carinho. É um prazer revê-lo aqui. Eu quero convidar os amados para que nesta oportunidade possam estar me acompanhando na leitura de um texto. Eu quero ler os dois primeiros versículos desse segundo Reis 5 e o versículo aonde se encontra o tema desta festa, que é o versículo 8 e o versículo de número 9. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, os dois primeiros versículos, o verso 8 e o verso 9. Todos encontraram? Amém. Penso que ele faça nós encontrarmos. E também, se você não conseguir encontrar em sua Bíblia, só você olhar para a nota show que está à sua frente aí, e você irá nos acompanhar na leitura desse texto. Os dois primeiros versículos diz assim o texto: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 8 e 9. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. São 21 a 25. Eu prometo que antes de 11h40 levou o microfone, amém? Amém. Por isso que eu não orei, senão vocês iam embora. É apenas a leitura. Quero louvar a Deus também pelo irmão João estava aqui adorando a Deus e falou: irmãos, eu preciso compartilhar e evidenciar isso. Haja visto que está sendo tomado esse exemplo. Por onde nós passamos, temos a oportunidade de pedirmos a agenda. Eu falo isso. João é um homem que Deus colocou em meu coração com amor, porque nós trabalhamos junto há mais de 15 anos atrás. E João era um cozinheiro. E todas as noites João fazia picadinho para nós comermos. E se nós não jantássemos o picadinho, no dia seguinte nós iríamos almoçar e jantar o picadinho. Então a minha vontade era fazer o picadinho dele, né? Mas aí Jesus entrou no barco e colocou esse amor. Deus abençoe. É um homem que nós temos aprendido a amar e está sempre nos acompanhando. Fico feliz por estar aqui nessa tribuna, nesta noite. Aleluia. Meus queridos, o texto que nós lemos faz referência a um dos personagens bíblicos mais cativantes. Existem cerca de 3.000 personagens ou nomes no livro que nós temos em nossas mãos. Nós o chamamos de Bíblia. Dos 3.000 nomes ou homens, personagens existentes nesse livro, eu creio que Naamã é um dos personagens que mais nos cativa. A história de Naamã é uma história que nos fornece detalhes por demais. É uma história muito interessante. Nós iremos nessa noite devagar sobre alguns pontos antes que esse servo do Senhor viera a receber a sua cura. Segundo a história de Naamã
inicia-se durante o período de um profeta chamado Eliseu. Todos somos conhecedores que Eliseu foi o homem que Deus elegeu para ser o sucessor de Elias, o grande profeta de Israel. Segundo a linha de interpretação de alguns teólogos, o pedido de Eliseu consistia em realizar o dobro de milagres do que Deus já havia realizado na vida e ministério de Elias, a quem contabiliza de 7 a 8 milagres que Eliseu havia realizado, Elias havia realizado. A Bíblia diz que quando então Elias, antes de ser tomado, ele vai fazer uma pergunta, e a pergunta era simples, o que Eliseu queria que ele pudesse fazer em seu benefício. Segundo alguns teólogos, a Bíblia vai dizer que o próprio Eliseu vai declarar: dá-me porção dobrada do Espírito que está sobre você. Na linha de interpretação de alguns, Eliseu estava pedindo para que Deus pudesse realizar o dobro de milagres que já havia realizado em Elias. Segundo a história, quando o personagem bíblico Naamã vai se apresentar ao profeta Eliseu, Eliseu já havia igualado ou já havia superado Elias, porque até a história de Naamã surgir, Eliseu já havia realizado 8 milagres. Segundo a história, Naamã, o personagem principal desse texto, após o Espírito Santo, Deus e Eliseu, a história de Naamã inicia-se em uma nação chamada Síria. Precisamos entender que existem duas nações na Bíblia que, quando não há uma pronúncia exata, confundem-se. A primeira nação é a nação de onde Naamã é de origem, a nação Síria. A segunda nação é a nação chamada Assíria. A diferença geográfica dessas duas nações pode ser melhor percebida quando Deus dá ordem ao profeta Jonas. A Bíblia diz que a ordem que Deus dá ao profeta era uma ordem simples. Ele deveria descer até Nínive, reino da Assíria, e apregoar para os ninivitas uma palavra de arrependimento. Segundo a Bíblia, ele desce até Jope, uma cidade marítima, e ao invés de tomar uma embarcação para Nínive, reino da Assíria, ele toma embarcação para uma região oposta. Ele desce, pega embarcação para Damasco, região da Síria, de onde Naamã é de origem. A história de Naamã inicia-se na Síria, reino de Damasco, finalizando em Samaria, aonde o profeta Eliseu estava estabelecido. Segundo algumas traduções bíblicas, a Bíblia diz que Naamã era um general do exército do rei de Ben-Hadad II. A versão que tem em nossas mãos fala apenas que esse homem era chefe do exército da Síria, mas segundo a história, Naamã era general do exército de Ben-Hadad. Segundo a Bíblia, por inúmeras ocasiões, e nós iremos evidenciar isso, porque o próprio Naamã vai em uma incursão militar, invadir Samaria para deportar uma menina. A Bíblia diz que, não obstante esse homem não fosse um devoto do Deus que nós servimos, não obstante ele não estar em uma nação que serve ao Deus que nós servimos, porque a Síria era uma nação extremamente pagã em sua época. Segundo a história, não obstante esse homem não ser o servo de Deus que nós conhecemos, Deus, através dele, dera livramento aos sírios. Vamos entender o que a Bíblia está querendo nos dizer. A Bíblia não está apenas dizendo que por algumas ocasiões Deus poupou a vida de Ben-Hadad, bem como dos seus soldados, mas através desse servo Naamã, Deus dera livramento. Deus fez com que a Síria tornasse uma grande nação, tornasse um vasto império. Através de Naamã, a Síria pelejou em inúmeras ocasiões por algumas nações, subjugou, trazendo esposo de guerra, fortalecendo-se Ben-Hadad. Só que não obstante esse homem ter travado muitas batalhas, não obstante esse homem ser um grande estrategista militar, ser um general de Ben-Hadad, a Bíblia diz que esse homem sofria de um mal. Naamã estava travando uma batalha em um campo desconhecido que certamente iria levá-lo à morte. A Bíblia apregou um termo que já caiu em desuso. O texto diz que ele era um homem valoroso, porém era um homem leproso. Para entender sobre as chagas de Naamã, é preciso entender sobre o que quer dizer lepra. A expressão lepra deriva-se do latim e do grego lepra, que transliterado quer dizer cascas ou escamas formadas sobre a pele. No século XVIII,
um dermatologista, bacteriologista, cientista norueguês, chamado Norman German, vai desenvolver estudos científicos a respeito desse mal. Segundo Norman, a lepra é um mal que não é uma doença hereditária, não é uma doença genética, é uma doença crônica, que demora de 2 a 7 anos para começar a apresentar os seus primeiros sintomas. Segundo Norman, a lepra é causada por uma bactéria, que ele passou a chamá-la de Hanseníase morpheia. Daí então, porque nós não conhecemos mais esta praga como lepra, e sim como Hanseníase, tendo em vista o estudo que esse homem desenvolveu a respeito desta praga. Segundo Norman, a Hanseníase, ou aqueles que são infectados por essa bactéria, desenvolvem 5 sintomas antecedendo a morte. O primeiro sintoma para aqueles que foram infectados trata-se da perda da sensibilidade a altas ou baixas temperaturas. Segundo Norman, uma pessoa infectada por esta bactéria coloca suas mãos em objetos que estão com a sua temperatura extremamente elevadas ou abaixo e não irá sentir, porque perderam a sensibilidade. Segundo Norman, o segundo sintoma para uma pessoa infectada é a perda da sensibilidade em membros inferiores. É comum vermos pessoas que sofrem de hanseníase, bem como também de diabetes, perderam os membros inferiores, porque perderam a sensibilidade. O terceiro sintoma trata-se da dilatação das pálpebras e pupilas. O quarto sintoma é a formação de cascas ou escamas sobre a pele. Finalizando, antes de essa pessoa ser levada a óbito, o último sintoma é a perda dos membros inferiores. Segundo a história dos tempos de Naamã, a lepra era uma doença que não possuía cura. Devido ao estudo científico de Norman, nós hoje possuímos tratamento para esse mal em toda a rede hospitalar pública, que é gratuitamente, que é a injeção de antibióticos. Nos tempos de Naamã, a lepra não tinha cura. Naamã viu muitas pessoas padecer. Estima-se hoje, segundo a ONU, que o Brasil é o segundo maior país com índice de infectados por essa bactéria. Estima-se que 1 milhão de habitantes brasileiros são leprosos. A Índia é o país que lidera o ranking. 4 milhões de pessoas estão espalhadas em todo o país, sendo contaminadas por essa bactéria. A lepra, na época de Naamã, era uma doença incurável. Era um mal que levou muitas pessoas à morte. E Naamã está travando uma batalha em um campo desconhecido. E isso faz temer, porque no campo de guerra, Naamã é um estrategista, mas ele foi infectado por esse mal, e ele viu muitas pessoas padecerem desse mal, e ele teme porque ele viu muitas pessoas morrerem. Existem 2 fatores que são importantíssimos na vida do ser humano. O primeiro fator trata-se do fator motivacional, aquilo que nos motiva, e o segundo fator é o que exatamente não nos motiva, mas nos desmotiva. Quando nós estamos traçando um caminho, estamos trilhando um curso, e que nós vemos muitas pessoas fizeram a mesma trajetória, caminharam, entraram por aquele caminho e tiveram êxito, foram bem sucedidos. Isso nos motiva, isso nos impulsiona. Mas como nós estamos trilhando um caminho e que nós estamos vendo que pessoas passaram pelo mesmo caminho, perderam a sua vida, terminaram em desgraça, derrota, isso nos tira a motivação. Naamã está desmotivado porque ele viu muitas pessoas padecerem desse mal. Mas eu me atenho a um texto que o próprio Jesus fez em referência a Naamã, que está em Lucas capítulo 4, versículo 27. Jesus vai fazer uma menção a Naamã. Ele vai dizer que nos tempos do profeta Eliseu existiam muitos leprosos, mas somente um foi curado, somente Naamã. Você perdeu a oportunidade de dar o seu melhor para Deus, mas eu irei aplicar essa mensagem. O que Jesus está nos ensinando a fazer uma referência